compartilhar dá trabalho. Ok, se não faz sentido, não compartilha, tá bom? É a lei da semeadura e que eu acredito piamente nela. Gente, deixa eu ver. Agora nós vamos começar porque eu sei que o tempo é valioso, tá certo? E aí eu vou falar, ontem nós conversamos bastante aqui através da leitura do livro sobre convicções. E aí eu dei um exercício para vocês, onde vocês deveriam pegar na verdade, todas as minhas lives eu peço que você compre um caderno bem bonito. Vá lá, compre 3 canetas vermelha, azul e preta. Gente, é sensacional quando você se empenha na mudança da sua vida, né? Mas mais do que isso, você precisa querer essa mudança e entender que você precisa, para que você possa ter uma vida extraordinária, ou seja, quando você sai do ponto A, né, onde você está, e você vai para o lugar que você gostaria, tá? E pode ser conquistado, gente, de... Peraí, gente, que eu acabei perdendo aqui a página que nós estávamos, tá? Ah, tá aqui. Aqui. Então pode ser conquistado do jeito que você quiser, o que você quiser. Mas o que você precisa compreender aqui na nossa live, tá? É que tudo está ao alcance das suas mãos. Então algumas pessoas chegam para mim e falam assim, gente, deixa eu só arrumar aqui porque eu não tô com uma posição boa para... É aqui, ó. Aqui. Pera aí, gente. Deixa eu só arrumar essa outra câmera aqui. Acho que agora deu. Gente, o áudio ou a visibilidade aí não estiver boa, vocês podem me avisar? Acho que agora ficou melhor. Só essa aqui que realmente não está aí, mas aí se a gente deixar... Calma aí, meninas. Meninas e meninos, né? Não me gostou. Então, o que que acontece, né? A maioria das pessoas que eu converso, né? Tanto aqui nas redes sociais, agora acho que ficou melhor. Tanto aqui nas redes sociais, galera, quanto, como fala? No WhatsApp, pessoas que eu conheço, tá? Elas sempre têm alguma desculpa para dar para o fracasso delas, para o insucesso delas. Só que, infelizmente, isso é ruim, mas não é de toda a responsabilidade delas, porque elas não entendem que enquanto elas não tomarem as rédeas e a responsabilidade da vida delas, as coisas não vão andar. Eu estava até falando ontem aqui sobre uma coisa bem importante, mais bonito assim. Gente, isso aqui é uma toalha, tá? Uma coisa super importante é que assim, quando é importante e simples, tá? Quando você deixa de alimentar a sua rede social, seja ela essa, tá bom? O que que acontece? Você vai perdendo alguns seguidores e até a própria plataforma, ela acaba, entre aspas, te desprezando. Então, ela não mostra os seus posts, né? Ela não dá a visibilidade. Quando você vê, você caiu de nível. Bom dia, Erivelto, seja bem-vindo. Então, o que que acontece? Como nós já sabemos isso, nós estamos no controle. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que postar, eu tenho que estar ali, né, disponível. Gente, deixa eu só arrumar essa câmera desse... Não sei porque esse aplicativo ficou amarelo, Deus me livre. E aí, o que... Oi, Romário, bom dia, como você tá, Jacão? Saudades de você, viu, meu lindo? E aí, o que que acontece? Gente, eu já vou começar a ler o livro, tá? Eu tô dando um tempinho para as pessoas entrarem. É muita rede social, né? E aí, o que acontece? Quando você entende que você precisa, né, tá postando, tá interagindo, tá ali com a galera, ótimo. E aí você pode até falar assim, mas, tem pessoas que não precisam interagir. Sim, é verdade. Nós temos aqui alguns criadores, né? Caramba, gente, espera aí que caiu meu celular aqui, só um minutinho. Desculpa. Então, nós temos aqui em todas essas plataformas que eu tô, nós temos alguns criadores, tá?
O segundo nome eu não posso falar, porque senão diz que a live cai, tá? E isso eu escutei de pessoas que são agenciadas. E aí o que que acontece? Tem algumas pessoas, né, que elas criam muito bem, então elas, elas têm arte, entende? Elas sabem o que fazer para chamar a atenção do público. Então, assim, tem pessoas que, por exemplo, eu deixei de seguir porque são polêmicas para mim. E não porque elas falam de assunto polêmico, tá? Mas porque elas acabam mexendo com o outro, com o ser humano. Então, assim, elas querem ditar o que deve ser feito na live vizinha, né? E a live delas é impecável. Inclusive, elas estão nessas duas, uma delas, né? A polêmica está nas duas. Né? E aí eu fiz o quê? Eu gostava muito do trabalho dela, eu a acompanhava, inclusive quando ela fazia live eu ia lá jogar presentes, né? E aí eu falei, sabe de uma coisa? Para mim não serve, tá? Então, assim, tá tudo ao alcance das nossas mãos. Você que tem que decidir. Então, assim, sim, você consegue assumir o controle de tudo na sua vida. Eu acredito nisso. E eu mudei a minha vida quando eu entendi sobre isso. Tá bom? E agora nós vamos começar aqui, tá? A ler o livro. Tá bom? Gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Tinha uma rede social aqui que eu tava, era de filtro. Porque eu acabei de tomar banho, né, filha? Então é isso, tá? Então eu vou pedir para vocês o quê? Para vocês, se fizer sentido, curtir, tá bom? Vou pedir para vocês compartilharem com uma pessoa maravilhosa na vida de vocês, tá bom? E vou pedir para vocês tirarem as dúvidas que vocês quiserem. Eu não tenho todas as respostas para você, mas você tem todas as respostas para você. Então vamos lá. Bem, nós terminamos ali, tá? Assim, ontem. Mas há uma convicção básica que devemos explorar, e essa convicção pode ser encontrada em sua resposta à pergunta. Então vamos lá. A mudança, ela pode acontecer num instante? Muito obrigada pelas curtidas, galera. Então, sim, a mudança, ela pode acontecer num instante? Pense aí, tá? E reflita. Se você quiser anotar isso no papel, no seu caderninho maravilhoso, é bem interessante, tá bom? E já quero avisar para vocês, caso você precise aí de divulgação ou de ajuda, tá? No seu Instagram, pode me escrever lá no Instagram. Na verdade, eu estou aqui online, tá bom? Que eu te ajudarei com todo o amor, tá certo? Então, assim, eu vou falar sobre uma passagem bíblica que diz sobre essa tal dessa mudança, para que você possa entender que isso vem muito antes de existir coaching nessa vida. E coaching, para mim, é uma peça essencial na vida de todo mundo. Eu acredito que todo mundo deveria ter um coach para chamar de seu. Beleza? Então vamos lá. Em 1 Coríntios 15, 51 diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Eu vou repetir novamente para vocês, gente. Em 1 Coríntios 15, 51, diz: Eis que vos digo um mistério. Uau, adoro mistério, né? Gente, tá difícil, tá? Mas assim, eu vou tentar que todos vocês na câmera me vejam. Se vocês não estiverem me vendo, grita aí, tá? Eis que vos digo um mistério. Uau! Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51. Então vamos lá. Desde que. Aí eu vou pro livro, tá, gente? Ó, desde que posso me lembrar, eu sempre sonhei em ter capacidade de ajudar as pessoas a mudarem virtualmente qualquer coisa em suas vidas. Está escrito no livro, mas eu também sou assim. Então, por instinto, ainda bem jovem, eu compreendi que para ser capaz de ajudar os outros a mudarem, tinha de ser capaz também de mudar a mim mesmo. Tá? Então, assim, stop pro livro. Toda mudança, ela começa com você. Eu não posso olhar para o vizinho e falar, ai, para minha irmã precisa mudar, ai, meu marido precisa mudar. Não. Toda mudança na nossa vida começa conosco. As pessoas que estão ao meu redor, elas precisam olhar e falar, uau, o Eldmar é tremenda, ela mudou muito, gente, como pode? Assim como acontece, e aí eu sempre vou usar aqui as redes sociais, tá? Aqui você chega em live de pessoas que era pequenininha,
e aí de repente você vai ver a live da pessoa tá grandiosa, atrás dela já tem uma tela verde que ela aprendeu a colocar e blá, blá, blá. E aí você fala, pô, vou seguir os passos dessa benção aí. Se ela conseguiu, eu também consigo. Beleza? Então vamos continuar. Vamos voltar para o livro. Então, vamos lá. Ó, vou voltar lá. Por instinto, ainda bem jovem, eu compreendi que para ser capaz de ajudar os outros a mudarem, eu tinha de ser capaz também de mudar a mim mesmo. Mesmo no início do segundo grau, eu comecei a procurar o conhecimento por meio de livros e gravações que eu achava que poderiam me ensinar os elementos fundamentais de como mudar comportamento e emoções humanos. Claro que eu queria melhorar em certos aspectos da minha vida. Eu queria me sentir motivado, dar sequência às coisas e agir, aprender a desfrutar a vida e aprender a me relacionar com as pessoas. Eu não sei direito o motivo, mas de alguma forma eu vinculava prazer a aprender a partilhar coisas que pudessem fazer uma diferença na qualidade de vida das pessoas e levá-las a me apreciar, talvez mesmo a me amar. Em decorrência, na escola secundária, eu já era conhecido como o homem da solução. Olha que legal. Na adolescência, ele já era conhecido como o homem da solução, galera. Então, se alguém tinha um problema, eu era a pessoa a quem deveria procurar e me orgulhava dessa identidade. Pois, gente, isso acontece até hoje comigo, tá? E olha que hoje eu ainda tenho conhecimento para direcionar a pessoa a ela encontrar as respostas. E no passado, não. No passado, eu simplesmente falava, eu fazia isso, isso e isso, tá? Então, é uma doideira. Então, quanto mais aprendia, mais eu me tornava viciado em aprender. Sou eu. Então, compreender como influenciar a emoção e o comportamento humano tornou-se uma obsessão para mim. Eu fiz um curso de leitura dinâmica, eu desenvolvi um apetite voraz por livros, li quase 700 livros em uns poucos anos, quase todos nas áreas de desenvolvimento humano, psicologia, influência e desenvolvimento fisiológico. Queria saber qualquer coisa e tudo sobre como podemos aumentar a qualidade de nossa vida. E eu tentei aplicar em mim mesmo, além de partilhar com outras pessoas. Mas não parei de ler. Eu tornei-me um fanático por fitas motivacionais e ainda na escola secundária eu economizava meu dinheiro para participar de diferentes tipos de seminários de desenvolvimento pessoal. Como se pode imaginar, eu não demorei a sentir que ouvia apenas mesmas mensagens reformuladas muitas vezes. Parecia não haver nenhuma novidade e eu comecei a ficar cansado. Pouco depois de completar 21 anos, no entanto, eu tomei conhecimento de uma série de tecnologias que podiam promover mudanças na vida das pessoas com a rapidez de um raio. Tecnologias simples, como a Gestalt, e instrumentos de influência, como a hipnose ericksoniana, vocês já devem ter ouvido falar, e a programação neurolinguística, que hoje é bem falada. Naquela época que ele fala aqui no livro, que ele retrata no livro, já era novo, né? E ninguém, na verdade, sabia exatamente do que se tratava, né, gente? Então, quando ele percebeu que esses instrumentos podiam, de fato, ajudar as pessoas a criar em minutos mudanças que antes levavam meses, anos ou até décadas, ele tornei-me um evangelista de sua difusão. Ele decidiu empenhar todos os meus recursos para dominar essas tecnologias. E não parei por aí. Assim que eu aprendia alguma coisa, tratava imediatamente de aplicá-la. Então, eu nunca esquecerei minha primeira semana de treinamento em programação neurolinguística. Aprendemos coisas como eliminar uma fobia da vida inteira em 1 hora. O que podia demorar por meio de muitas formas de terapia tradicional, 5 anos ou mais. No 5º dia, eu virei-me para os psicólogos e psiquiatras na turma e disse: Ei, pessoal, vamos procurar algumas pessoas com fobias e curá-las? Todos me fitaram como se eu tivesse enlouquecido. Deixaram claro para mim que não me considerava uma pessoa instruída, que tínhamos de esperar pela conclusão do programa de 6 meses, passar pelo teste de aptidão e só depois teríamos condições de usar o material. Bom dia, Jennifer, minha linda, seja bem-vinda. Então eu não estava disposto a esperar. Eu iniciei minha carreira aparecendo em programas de rádio e televisão por todo o Canadá e depois nos Estados Unidos também. Eu falava às pessoas
sobre essas tecnologias para criar mudanças e eu garantia que se quiséssemos mudar nossas vidas, quer se tratasse de um hábito enfraquecedor ou de uma fobia que nos controlava há anos, esse comportamento ou padrão emocional podia ser mudado numa questão de minutos, mesmo para quem vinha tentando a transformação há anos. Era um conceito radical? Pode apostar que sim. Mas eu argumentava com veemência que todas as mudanças são criadas num momento. Acontece apenas que a maioria das pessoas espera até ter certeza de que as coisas vão acontecer antes de decidir efetuar uma mudança. Então, se realmente compreendêssemos, tá, gente? Como o cérebro... Desculpa, gente. Se realmente compreendêssemos como o cérebro funciona, eu insistia, poderíamos suspender o processo interminável de analisar porque coisas nos aconteceram e se pudéssemos apenas mudar aquilo a que vinculamos a dor ou prazer, conseguiríamos com a maior facilidade mudar o sistema nervoso condicionado e assumir o comando de nossas vidas no mesmo instante. Então, como vocês podem imaginar, um garoto sem PhD fazendo essas controvertidas declarações pela rádio não foi muito bem aceito pelos profissionais de saúde mental, com treinamento tradicional. Alguns psicólogos e psiquiatras me atacaram, alguns pelo rádio. Assim, eu aprendi a basear minha carreira de mudar as pessoas em 2 princípios: tecnologia e desafio. Saber que contava com uma tecnologia superior, uma maneira superior de criar mudanças com base em compreensões cruciais do comportamento humano que a maioria dos psicólogos tradicionais jamais estudaram. E eu acreditava que se lançasse um desafio suficiente a mim mesmo e às pessoas com quem eu trabalhava, eu poderia encontrar um meio de mudar qualquer coisa. Né? Bom dia, as patroas! Bom dia! Então, o psiquiatra em particular me chamou de charlatão e de mentiroso. Acusou-me de formular falsas alegações. Desafiei-o a suspender seu pessimismo e me conceder a oportunidade de trabalhar com um de seus pacientes. Alguém que ele não conseguira mudar depois de anos de trabalho. Aí ferrou, né, gente? Isso aqui é prova social, que nós chamamos aqui na rede social, tá? Era uma iniciativa ousada e, a princípio, ele não atendeu a meu pedido. Mas depois de utilizar um pouco de alavanca, uma técnica que descreverei na minha próxima leitura, eu acabei conseguindo que o psiquiatra permitisse que uma de suas pacientes, por sua livre e espontânea vontade, comparecesse a uma das minhas sessões gratuitas. Ela concordou em me deixar trabalhar com ela na frente de todo mundo. Em 15 minutos eu acabei com a fobia de cobras da mulher e na ocasião ela já tinha 7 anos de terapia com o psiquiatra que me atacara. Para dizer o mínimo, ele ficou espantado. Mais importante ainda, galera, podem imaginar as referências que isso criou para mim e o senso de certeza que me proporcionou sobre o que era capaz de realizar? Gente, negócio bom, né? Deixa eu só ver aqui, gente, só um minuto. A minha live só fica quem curte, tá? Então vamos lá. Tornei-me um homem delirante. Eu percorri todo o país mostrando às pessoas como as mudanças podiam ocorrer num instante. Eu descobri que em qualquer parte as pessoas se mostravam céticas no início, mas à medida que apresentava resultados mensuráveis diante de seus olhos, conseguia não apenas atrair a sua atenção e seu interesse, mas também obter sua disposição em aplicar o que eu dizia, a fim de produzir resultados concretos em suas próprias vidas. Por que a maioria das pessoas acha que a mudança demora tanto? O motivo óbvio, galera, é que as pessoas elas já tentaram várias vezes por meio da força de vontade e elas fracassaram, tá? Esse é o motivo. A suposição que fazem, então, é a de que as mudanças importantes devem levar muito tempo e são sempre difíceis. Então, na verdade, só é difícil porque a maioria das pessoas não sabe como mudar. Não temos uma estratégia eficaz. A força de vontade, né, por si só, não é suficiente. Não se queremos obter uma mudança permanente.
O segundo motivo para não mudarmos depressa é o fato de que, em nossa cultura, temos um conjunto de convicções que nos impedem de usar nossas capacidades intrínsecas. Bom, em termos culturais, vinculamos associações negativas à ideia de mudança imediata. Tá? Então, para a maioria, a mudança imediata significa que nunca houve de fato um problema. Se você pode mudar com tanta facilidade, por que não mudou há uma semana, há um mês, há um ano e parou de se queixar? Né? Então, por exemplo, quão depressa uma pessoa pode se recuperar da perda de um ente amado e começar a se sentir diferente? Em termos físicos, as pessoas elas possuem a capacidade de fazer isso na manhã seguinte. Mas não é o que acontece. E por que isso não acontece? Porque temos em nossa cultura um conjunto de convicções determinando que devemos lamentar por um certo período. Pense a respeito. Se no dia seguinte à perda de uma pessoa amada você não se lamentasse, isso não causaria muita dor em sua vida? Primeiro, os outros logo achariam que você não se importava com a pessoa que perdeu. E com base no condicionamento cultural, você próprio pode começar a pensar também que você não se importava. O conceito de superar a morte com tanta facilidade é doloroso demais. Optamos pela dor da lamentação em vez de mudar as nossas emoções, até ficarmos satisfeitos de que foram cumpridas as regras e os padrões culturais sobre o que é apropriado. Mas há cultura em que as pessoas elas comemoram quando alguém morre. E por quê? Né? Acreditamos que Deus sempre sabe o momento certo para deixarmos este mundo e que a morte ela é uma evolução. Também acreditam que se você lamentasse a morte de alguém, né, você estaria apenas demonstrando sua falta de compreensão da vida e também seu egoísmo. Então, como uma pessoa foi para um lugar melhor, você sente pena só de si mesmo. Então, vinculam o prazer à morte e a dor à lamentação. E por isso, lamentar um morto não faz parte de sua cultura. Então, eu não estou dizendo que o lamento ele é ruim ou errado, mas apenas que precisamos compreender que se baseia em nossas convicções de que levamos muito tempo para nos recuperarmos da dor. Então, fazendo conferências por todos os Estados Unidos, eu encorajava as pessoas a promoverem mudanças em sua vida, muitas vezes em 30 minutos ou menos. Então não restava a menor dúvida de que criava muita controvérsia, e quanto mais sucesso obtinha, mais me tornava confiante e determinado. Então, para ser franco, eu me mostrava de vez em quando arrogante e mais do que um pouco presunçoso. Eu comecei a me dedicar à terapia particular, ajudando as pessoas a mudarem, e logo estava promovendo seminários. Em poucos anos eu passava 3 em cada 4 semanas viajando, sempre me pressionando ao máximo, dando tudo de mim, empenhado em ampliar minha capacidade de promover um impacto positivo sobre o maior número de pessoas no prazo mais curto. Os resultados obtidos se tornaram um tanto lendário. Os psicólogos e psiquiatras pararam de me atacar e se interessaram em aprender minhas técnicas para usar com seus pacientes. Então, ao mesmo tempo, as minhas atitudes mudaram. Passei a ser mais equilibrado, mas nunca perdi a paixão por querer ajudar tantas pessoas quantas pudesse. Um dia, não muito depois da minha primeira edição de Poder Sem Limites, eu estava dando autógrafos ao final de um dos meus seminários para executivos em São Francisco. Eu refletia, obrigada meninas, obrigada G pelas curtidas. Eu refletia sobre as incríveis recompensas que colhera por meio dos compromissos que assumiria comigo mesmo. Então, quando ainda eu cursava a escola secundária, os compromissos de crescer, expandir, contribuir e assim fazer a diferença. Então, à medida que cada rosto sorridente se adiantava, eu compreendi que eu sentia a mais profunda gratidão por ter desenvolvido habilidades que podem fazer diferença em ajudar as pessoas a mudarem praticamente qualquer coisa em sua vida. Então, quando o último grupo começou a dispersar, um homem se aproximou e perguntou assim: "Estás me reconhecendo?" Só naquele mês eu tivera contato com milhares de pessoas e eu tive de assumir que não o reconhecia. Isso é cruel, viu, gente? Pense um pouco, insistiu ele.
Contemplei-o por alguns momentos e a recordação surgiu de repente. Cidade de Nova York, certo? Isso mesmo, confirmou ele. Fiz um trabalho particular com você, ajudando a se livrar do hábito do fumo. E o homem acenou com a cabeça. Puxa, já se passaram anos. Como você tem passado? Ele enfiou a mão no bolso, tirou o maço de Marlboro, fitou-me com uma expressão acusadora. Você fracassou. O homem se lançou então a uma tirada sobre a minha incapacidade de programá-lo de maneira eficaz. Tenho de admitir que fiquei abalado, afinal, baseara minha carreira na disposição absoluta de me empenhar a fundo, no compromisso total de desafiar a mim mesmo e aos outros na dedicação a tentar qualquer coisa para criar mudanças permanentes e eficazes com a velocidade de um raio. Enquanto o homem continuava a criticar a minha ineficiência em curá-lo do hábito do fumo, especulei sobre o que poderia ter saído errado. Seria possível que meu ego tivesse superado meu verdadeiro nível de capacidade e competência? Pouco a pouco, eu passei a me fazer perguntas melhores, o que podia aprender com aquela situação. O que estava de fato ocorrendo naquele caso, tá? O que aconteceu depois que trabalhamos juntos? Eu perguntei, esperando ouvir a informação de que ele voltara a fumar cerca de uma semana depois da terapia. O homem parara de fumar por 2 anos e meio depois que eu trabalhei com ele, por menos de 1 hora. Mas um dia dera uma tragada e agora volta ao hábito de 4 maços por dia, culpando-me porque a mudança não perdurar. E de repente me ocorreu, este homem não está sendo tão irracional assim. Afinal, eu venho ensinando algo chamado programação neurolinguística. Pense um pouco sobre. A palavra programação sugere então a palavra programação, desculpa, tá, gente? Estava arrumando aqui a rede social. Deixa eu só voltar aqui. A palavra programação sugere que você pode me procurar, eu o programo e depois não há mais qualquer problema. Você não teria de fazer mais nada. Em decorrência de meu desejo de ajudar as pessoas a um nível mais profundo, eu cometer o mesmo erro que vi em outros líderes no ramo de desenvolvimento pessoal. Eu passar a assumir a responsabilidade pelas mudanças dos outros. Então eu compreendi naquele dia que, inadvertidamente, eu atribuir a responsabilidade à pessoa errada. E que aquele homem ou qualquer outro dos milhares das pessoas com as quais eu trabalhar poderiam muito bem voltar a seus antigos comportamentos, caso se deparassem com um desafio bastante difícil. Por que me encaravam como responsável por suas mudanças? Então, se as coisas não dessem certo, podiam convenientemente culpar alguém? Não tinha responsabilidade pessoal? E por isso não haveria dor se não persistissem no novo comportamento? Como resultado dessa nova perspectiva, eu decidi mudar a metáfora para o que faço. Parei de usar a palavra programação, porque a considero imprecisa, embora continue a usar muitas técnicas da PNL, Processo Neurolinguístico. Programação Neurolinguística, né? Uma metáfora melhor para a mudança a longo prazo é condicionamento. Então, isso ficou consolidado quando, poucos dias depois, a minha esposa contratou os serviços de um afinador de piano. O homem era um autêntico artesão. Trabalhou em cada corda do piano por horas e horas, esticando cada uma até o nível certo de tensão, para oferecer uma vibração perfeita. Ao final do dia, o piano estava com uma afinação magnífica. E quando lhe perguntei quanto devia, ele respondeu: não se preocupe, darei a conta na próxima visita. Próxima visita? Como assim? Voltarei amanhã e depois uma vez por semana durante o próximo mês. Em seguida, virei de 3 em 3 meses pelo resto do ano, porque você mora à beira do mar. Mas por que tudo isso? Já não fez todos os ajustes necessários no piano? Não está ajustado direito? Está sim, mas acontece que essas cordas elas são muito fortes para mantê-las ao nível certo de tensão. Eu tenho de condicioná-las para que assim permaneçam. Por isso eu preciso voltar e tornar a esticá-las regularmente.